Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. Sempre é muito bom, é uma alegria imensa poder estar aqui falando com você através desse programa, desse projeto A Igreja em Sua Casa. O nosso objetivo é muito simples, é único, levar semanalmente um devocional, um pensamento bíblico, uma palavra bíblica ao seu coração. Nós temos alguns irmãos que mandam perguntas, nem todas podemos responder aqui, às vezes algumas perguntas precisamos nos aprofundar um pouco mais, por isso então às vezes fazemos apenas alguns resumos de algumas perguntas que vocês fazem, alguns compartilham necessidades para orarmos, mas é muito bom ter essa interação como igreja, como corpo de Cristo. Você que mora no Brasil ou fora do Brasil, você tem acesso a esta programação e nós louvamos a Deus pela sua vida. Somos gratos a Deus pela sua vida. Existe uma pergunta recorrente que volta e meia alguns irmãos estão fazendo a respeito do dízimo, dos dízimos e das ofertas. Tem um texto bíblico de Malaquias, que é um texto clássico, conhecido por todo mundo, todo cristão, que diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Vamos entender que o princípio, vamos chamar assim, o princípio do dízimo, ele é antes da lei. A primeira pessoa que dizimou foi Abraão. Abraão dizimou não porque Deus pediu. Abraão dizimou não porque Deus havia dito a ele: traga o seu dízimo, Abraão. Não, Deus não havia dito isso a Abraão. Abraão, na verdade, foi ele que deu origem, ele que originou a prática de dizimar. A Bíblia diz lá em Gênesis que ele havia vencido uma batalha muito importante, ele havia guerreado uma guerra muito dura, muito difícil, e Deus lhe dera a vitória. E ele conquistou uma grande vitória. E quando ele vem dessa vitória com grande despojo, animais, gados, bens, ele vem e Melquisedeque, que era um rei e sacerdote da cidade de Salém, veio ao encontro dele. E aí então Abraão pega e dá o dízimo, 10% de todo o resultado dessa grande vitória que ele havia tido, que Deus havia dado a ele. Então, o dízimo, a principal razão é que Abraão queria expressar a gratidão a Deus. Abraão queria dizer o seguinte: Deus, eu sou grato por essa vitória, eu sou grato pelos resultados, eu sou grato por essa colheita, eu sou grato porque a sua mão de graça, de poder, de força esteve comigo e me deu essa grande vitória. E aqui está então o meu dízimo. Depois de Abraão, então, passaram-se os anos, Moisés foi levantado por Deus e a lei foi dada através de Moisés. A Bíblia diz no Evangelho de João que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Mas a lei foi dada por Moisés. Moisés é que deu a lei ao povo. E na lei, então, vem essa obrigação, vem esse dever. Você deve dizimar. Faz parte daqueles que querem obedecer a Deus. Lei, obrigação, você tem que fazer. Inclusive nesse texto de Malaquias capítulo 3, o texto diz: se você não trouxer o dízimo, você é um amaldiçoado. Mas a Bíblia também nos diz, no Evangelho de João, que o fim da lei é Cristo. Se o fim da lei é Cristo, você é obrigado a trazer o seu dízimo? Não, você não é obrigado. Você não é obrigado a dizimar, porque a lei obrigava as pessoas a dizimarem. Mas se o fim da lei é Cristo, você tem esse peso de obrigação? Não, você não tem mais. E por que então nós ainda falamos de dízimos? Nós falamos de dízimos porque o dízimo ele está antes da lei, ele percorre toda a lei e ele permanece depois da lei. Por quê? Dízimo é quando você reconhece que aquilo que você recebe, que aquilo que você colhe, que aquilo que você obtém foi dado por Deus. E um gesto, uma atitude, uma postura daqueles que reconhecem que Deus deu aquilo que ele tem, através do dízimo. Porque o dízimo honra a Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus que o maior abençoa o menor. Se eu sei que Deus está me abençoando e eu dizimo, eu reconheço que Deus é maior do que eu. Se eu recebo tudo que eu recebo, colho tudo que colho, eu não dizimo, eu estou dizendo com a negação do dízimo, com o não dizimar, eu estou dizendo, eu sei que não foi Deus quem me deu. Eu sei que eu não preciso de Deus. Eu estou dispensando Deus, a minha própria habilidade, a minha própria capacidade, meu próprio braço, a minha própria força,
me deu o que eu tenho. Então, esse negócio de dizimar é bobagem. Eu não reconheço que foi Deus quem me abençoou. Então, o não dizimar tem essa mensagem. Quando não dizimamos, estamos dizendo, eu não preciso de Deus, porque o que eu tenho não foi dado por Ele. Mas quando dizimamos, nós dizemos, Deus, eu sei que isso veio das Tuas mãos. Deus, eu sei que foi o Senhor quem me abençoou. Esse trabalho, esse contrato, essa venda, tudo isso veio das Tuas mãos. Eu sei que isso veio das Tuas mãos. Então, com gratidão, como honra, não mais por obrigação, não mais pela lei, não mais debaixo de uma ordenança, mas agora de um relacionamento, de uma comunhão com Deus, de uma vida de gratidão. Deus, o Senhor me deu, e como reconhecimento, como demonstração, não só verbalização, mas como atitude, obra, de quem sabe que isso veio das Tuas mãos, eu estou lhe dando o dízimo. E oferta? Ofertas são ofertas alçadas. A palavra alçada é aquilo que está acima do dízimo. Então você deu 10% do que você recebeu e você ainda faz uma semeadura. Lembrando que dízimo sempre se refere ao passado, aquilo que você já recebeu. E oferta é uma semeadura para o futuro, para aquilo que você quer colher. Quem semeia em abundância, colhe em abundância, diz a palavra de Deus. Aí cabe aqui sempre uma pergunta, né? Eu tenho que dizimar do bruto, eu tenho que dizimar do líquido, eu tenho que dizimar da produção da minha empresa, do meu negócio? É muito simples. Pense comigo, o que é dízimo? O dízimo é o resultado de uma colheita. Então, na época, era muito mais fácil, porque a pessoa plantava milho. Então, ela colhia 100 sacas de milho. O que ela tinha que dizimar? 10. Pegava 10 sacas e dizimava. Ou seja, o dízimo fala do resultado. Você é um funcionário e você recebe um salário. Pastor, eu tenho que dizimar do bruto ou do líquido? Dízimo é resultado, em cima do líquido. Por que você vai dizimar em cima do bruto? Não, mas descontar impostos e tal. Mas o que é que veio à sua mão? Qual foi a colheita que você obteve? Eu obtive a colheita, né, daquilo que chegou, depois dos descontos. Então, dizimo em cima disso. Eu sou empresário, eu não tenho, assim, um salário fixo, um prolabore fixo e tal. É muito simples. Quanto foi que você retirou o mês passado? X. Em cima disso, você vai tirar o dízimo. Então, o dízimo fala daquilo que você recebeu. Você fechou o seu mês? Fechei. Quanto foi que você tirou da sua empresa para você viver o seu mês? Tanto. Em cima disso, você traz o dízimo. Não é assim que nós pagamos os nossos impostos? Então, da mesma forma, você tem esse mesmo princípio. Mas tem mês, então, que eu sou vendedor. Né? Eu tenho um exemplo aqui, o Diogo, ele diz, olha, eu sou vendedor. E como vendedor, tem mês que eu tenho uma retirada maior, uma retirada menor. Sempre em cima do seu resultado, sempre em cima da sua colheita. Se nesse mês você tirou 40 mil reais de comissão das suas vendas, né, você tira o dízimo em cima dos 40 mil. Se você tirou 20 mil, tira o dízimo em cima dos seus 20 mil. Ok? Dízimo não significa que se você tirou em cima do seu resultado de 40 mil de vendas no mês, né, essa foi a sua comissão de vendas, e que no mês seguinte você tem que dizimar em cima de 40 mil novamente. Né? Não, é em cima do resultado. Dízimo sempre tem a ver com o seu passado. E dízimo, acima de tudo, é uma expressão de gratidão, de honra a Deus. De honra a Deus. Quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil dizimarmos e ofertarmos. E lembrando que os dízimos, as nossas ofertas, gera condições, capacidade para a igreja existir. Né? O templo, as despesas, funcionários, a própria oferta ministerial dos pastores, dos que trabalham em tempo integral na obra, né? Tudo isso vem do dízimo, vem dessa contribuição voluntária, espontânea. Né? Eu sempre comento com alguns pastores, amigos e colegas dizendo o seguinte: alguns dizem, se eu tivesse na minha igreja empresários, né, com recursos, com condições para contribuir, para a gente poder fazer frente a alguns projetos, algumas compras, algumas necessidades. Eu sempre digo, não, você não precisa de pessoas ricas da sua igreja. Você precisa de pessoas generosas. Se você tem uma pessoa que tem bastante recurso e é generosa, ok. Mas se você tem uma pessoa com bastante recurso e essa pessoa não é generosa, não vai resolver nada. A generosidade é uma conscientização espiritual que o cristão tem. E a Bíblia diz que a alma generosa, a pessoa generosa, ela prospera.
porque ela semeia, ela dizima, e Deus então vai dando a essa pessoa grandes colheitas, grandes resultados, para que ela possa ser canal, instrumento de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus. Vamos orar. Antes, porém, de orar, eu quero encorajar você a enviar o seu e-mail para abatv@aba.org.br, acessar e compartilhar facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. Entre também no nosso site. Lá você tem mensagens, você tem os nossos louvores, você tem a nossa programação. Sempre é bom ter essa interação com você. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque tudo o que temos veio das tuas mãos. Tudo o que somos é resultado da obra do teu Santo Espírito em nossa vida. Por isso, Pai, eu quero colocar a vida de cada pessoa agora diante do Senhor. Aqueles que ainda não entenderam esse princípio de honra, esse princípio de gratidão, de reconhecimento que é o dízimo, Pai, que o teu Santo Espírito possa abrir agora os olhos do coração, os olhos do entendimento e conceder a esse amado, essa amada, esse entendimento e que essa pessoa possa honrar o Senhor através das contribuições e também através das ofertas, da semeadura, para que haja abundante colheita e para que essa pessoa tenha sempre abundantemente mais do que necessário, para que ela possa ser um instrumento de bênção em tantos lugares. Pai, toda a ação do mal, todo o ataque das trevas, eu quebro, eu anulo, eu frustro, eu cancelo em nome de Cristo Jesus. Eu declaro, Senhor, a paz, a saúde, a vida, a liberdade dada pelo Teu Espírito, Pai, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Recebemos isso com gratidão em nome de Jesus. Amém. Permitido Deus, voltaremos então na próxima semana. Permaneçam abençoados na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.